Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para vocês informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também aproveitamos para divulgar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da ajuda da gente. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo do Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal, tá? Dê o seu like, clique no inscrever-se e clique também no sininho. Assim você vai ter as notificações de quando o canal tiver novos vídeos. Hoje vamos responder as 5 perguntas da semana. Perguntas sobre adubo, substrato, sementes e pragas. Fique até o final do vídeo que tem muitas perguntas bem interessantes e sugestões que eu farei com relação às perguntas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos, né? Esse trabalhinho aqui, o livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas, tá? Em 10 capítulos a gente coloca tudo sobre o cultivo das plantas suculentas. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a parte da classificação das espécies. Essa sessão de perguntas e respostas só existe porque vocês me encaminham as suas dúvidas e sugestões. Eu continuo contando com o envio das suas perguntas e sugestões. A primeira pergunta do Fernando, ele pergunta se os adubos cristais, que eu já comentei aqui nos vídeos, né? Elas podem ser utilizadas como adubo foliar. Olha, Fernando, não é comum, tá certo? O adubo foliar, normalmente elas são específicos para aplicação via foliar. E o adubo radicular, idem, né? Elas não foram fabricadas para aplicação via folhas. Eu não aconselho você fazer isso, apesar de que muita gente faz, né? Muitos produtores acabam fazendo, mas não é interessante, justamente porque os adubos foliares, além dos nutrientes, como eu já citei aqui, né, existem os aditivos, né, que são espalhantes adesivos. Então, eu não aconselho você fazer esse tipo de procedimento, tá? Esses adubos que são cristalinos, que são via radicular, use conforme, tá, o seu sistema. Então, use na forma via radicular. Sobre os adubos foliares, se eu não me engano, eu já postei 3 vídeos explicando o que seria adubo foliares e quais seria a forma de uso desses adubos. Então, se vocês puderem assistir os 3 vídeos no playlist de adubos, seria muito interessante. A segunda pergunta, tá? Bem interessante. A pessoa me pergunta aqui que a casca de pinos que ela tem está embolorando, tá certo? E ela pergunta se pode utilizar essa casca de pinos. Eu utilizo a casca de pinos há mais de 30 anos. Olha, eu nunca vi essa situação. Alguma coisa pode ter contaminado essa casca de pinos. Alguma matéria orgânica, né? Alguma coisa pode ter entrado em contato com essa casca de pinos e essa casca de pinos criou bolor. Não é comum isso aí, tá? Então, se ela criou bolor, alguma coisa está errada. Então, se você puder deixar essa casca de pinos, deixe ela úmida para que esses fungos, né, elas atuem, né, na sua fermentação e depois você pode utilizar, ok? Se você ainda tiver um pouco de desconforto, você pode esterilizar a casca de pinos. Não é porque tem um bolor, esse bolor seja agente que cause doença
para as plantas. No caso do bocashi também cria-se bolor, só que são bolores, tá, que eu digo sempre que são bolores do bem, tá? São micro-organismos normalmente benéficos, então você não precisa ter medo desse tipo de produto. Nesse caso da casca, a gente não sabe qual é a origem desse fungo, né? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Terceira pergunta, muito comum essa pergunta. O Davi comprou sementes em saquinhos de diversas plantas e nenhuma dessas sementes germinaram. Tá? Ele comenta aqui ainda que utilizou todo o sistema que eu fiz aqui com a cebolinha, tá certo? Se vocês não assistiram esse vídeo, assista porque tá bem interessante, tá certo? Eu tenho recebido muitos elogios do pessoal, tá? Porque eu apresento aqui nos vídeos um sistema alternativo de baixo custo para que vocês consigam, tá, germinar suas sementes. Então, nesse caso, você tem que fazer o seguinte: você comprou, você tem a nota fiscal, você vá para a loja onde você comprou e peça a restituição ou troca, tá, dos produtos. Tá? Você tem todo o amparo da defesa ao consumidor, ok? As sementes, se não germinarem nas condições em substrato estéril que nós comentamos aqui, em todos os processos que a gente citou aqui, tá, as sementes estão com problema. A quarta pergunta, isso é muito comum, tá? As pessoas me perguntam se todos os substratos à base de fibra de coco, elas são salinas. Não, não são. Existem algumas empresas que trabalham especificamente, tá, com a fibra de coco, tá? São empresas extremamente técnicas e profissionais. Esses substratos profissionais à base de fibra de coco, você pode notar que no rótulo dessas embalagens, elas colocam todos os dados. E o EC, tá, significa salinidade, é a eletrocondutividade. E normalmente elas são muito baixas, tá? Então você não precisa se preocupar com esse substrato de fibra de coco profissional. Sobre os substratos, eu comento aqui da fibra de coco e também da fibra do coco verde, ok? Se vocês não assistiram este vídeo, eu recomendo aqui, eu vou deixar aqui, tá? Vocês cliquem e assistam. Tá certo? Eu tenho um playlist de substrato que tem mais de 30 vídeos, ok? Com muitas informações, vocês deveriam assistir. Se vocês puderem, assistam esses vídeos também. E a quinta pergunta, várias pessoas fizeram essa pergunta e aqui eu estou respondendo. É sobre controle das pragas do substrato com o uso da naftalina. Eu normalmente faço os experimentos a partir de dados científicos. Tá? A naftalina, a gente sabe que ela é repelente, controla muito bem traças e outras pragas que a gente utiliza isso no armário da casa da gente, né? Eu não tenho possibilidade de falar para vocês sobre a eficiência disso. Eu tive um orientado que utilizou a naftalina para a tentativa de controle de cochonilha de raiz. Mas depois de 3 meses com o uso da naftalina, ele parou de utilizar porque ele acabou perdendo muitas plantas com relação a isso. Tá certo? Se vocês não conhecem, naftalina, tá? Essas bolinhas brancas, né? Elas, na verdade, elas vão evaporando, né? Então, e esse vapor, na verdade, ela é tóxica, não somente para as pragas, mas também para as plantas, tá certo? Então, acredito que devido a isso, né, esse efeito tóxico acabou danificando as raízes. Vocês viram
essas perguntas bem interessantes e importantes também, né? Eu acredito que esse feedback que nós temos tendo nessa sessão de perguntas e respostas está sendo bem útil para todo mundo. Então eu peço para que vocês encaminhem as suas perguntas, dúvidas e sugestões. Isso ajuda muito esse canal. Como sempre, eu peço a ajuda de vocês para essa entidade Lar Amigo de Jesus, da irmã Conceição, que abriga crianças com câncer de todo o norte e nordeste do Brasil. Estamos pedindo para vocês qualquer ajuda, qualquer tipo de ajuda. E se vocês tiverem também brinquedos para essa criançada, brinquedo podendo ser brinquedo usado, isso seria muito interessante e fará muitas crianças felizes. Ajude você também. E finalmente peço ajuda, tá? Peço a sua ajuda para o canal. Nós estamos com mais de 165 vídeos, tá? Muitas informações. Assista os playlists do nosso canal e pedimos a sua colaboração, clicando aí no joinha, tá certo? E também inscrevendo nesse canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.